Olá, tudo bom? Hoje eu vou trazer nesse vídeo o que é a reserva de emergência, por que você deve montar, como montar e o que você tem que comprar para poder ter aí a sua reserva de emergência, diversificar corretamente e tudo mais, certo? Então, bom, o que é a reserva de emergência em primeiro lugar? A reserva de emergência é um valor que tu tem guardado, disponibilizado para sacar e ter em mãos no momento de uma emergência. Então, por exemplo, perdi o emprego, não tenho dinheiro, meu carro estragou e eu preciso dele para trabalhar. Tive uma emergência médica, tive que gastar dinheiro com algo imprevisto. Então, em caso de uma emergência, tu tem um fundo para poder ter esse dinheiro disponibilizado ou num curto espaço de tempo ou imediatamente para poder utilizar, certo? Então, esses são os motivos aí para a gente ter a nossa reserva de emergência. É muito importante que tu tenha ela antes de começar a investir, certo? Então, normalmente o pessoal fala, antes de tu pensar em investir em bolsa de valores e tudo mais, ter uma reserva de emergência para tu conseguir se precaver de alguma coisa que aconteça na tua vida sem ter que vender os teus ativos. Dois pontos importantes sobre a tua reserva de emergência que tu tem que se lembrar sempre no momento em que tu estiver pensando aonde colocar esse dinheiro são: tu tem que inicialmente ter liquidez, ou seja, tu tem que conseguir sacar aquele dinheiro o mais rápido possível quando tu tiver uma emergência, ok? Então aquele dinheiro tem que estar disponível na tua conta o quanto antes, para que tu possa então usar ele, certo? E tu tem que pensar que a rentabilidade não é o mais importante, mas é interessante que ela supere a inflação, ou seja, tu não perca dinheiro para a inflação. Teu dinheiro continue valendo e comprando a mesma coisa que ele comprava no momento em que tu fez, no momento em que tu colocou aquele dinheiro na tua reserva, ok? Então vamos lá. Como é que tu faz para montar a tua reserva de emergência, certo? Inicialmente tu tem que avaliar qual é a tua fonte de renda, se ela é uma fonte de renda que cai na tua conta fixo todo fim do mês. Então, por exemplo, se tu é um trabalhador CLT ou um trabalhador público concursado, todo fim do mês tu vai ter o teu salário caindo na tua conta. Então, nesses casos, tu já tem uma certa segurança e previsibilidade, certo? Nesses casos, o recomendado é que tu tenha 6 meses do teu salário na tua reserva de emergência, ok? Caso tu seja um trabalhador que tenha um salário mais variável, então, por exemplo, tu é um trabalhador autônomo ou tu é um empreendedor, então, nesses casos, o recomendado é que tu tenha 12 meses dos teus custos mensais ali guardados numa reserva de emergência para caso algo inesperado aconteça, certo? E é importante dizer que esse valor de 6 ou 12 meses, ele tem que ser em cima do teu custo mensal, não do teu salário, certo? Então, se por exemplo, tu ganha um salário de 6.000 reais, mas o teu custo mensal, somando contas de casa, cartão e tudo mais, seja de 4.000 reais, então nesses casos, tu vai ter que fazer ali, para caso de CLT ou concursado, um valor de 4.000 vezes 6, né? 6 meses. Ou se tu for um empreendedor, tu vai ter que fazer ali o valor de 4.000 vezes 12, certo? Então, lembrando, em cima do teu custo mensal, não do teu salário, ok? Então, agora tu deve estar pensando, beleza, eu tenho que ter liquidez e a rentabilidade tem que, preferencialmente, superar a inflação, né? A minha reserva de emergência. Então, ok, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou colocar ele no meu banco digital, eu vou colocar ele embaixo do meu colchão, o que eu faço com ele? Certo? Então, eu vou trazer aqui para vocês 4 opções do que fazer com o dinheiro da reserva de emergência, para mostrar para vocês que o mercado ele é cheio de opções e vocês vão ter que entender qual se encaixa mais para vocês. E além disso, vocês não precisam ficar presos em uma só opção, certo? Você pode diversificar. Tu pode, por exemplo, colocar metade do teu dinheiro em bancos digitais para tu ter ali o dinheiro sempre na tua conta e a outra metade no Tesouro Selic, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Isso faz com que tu tenha ali liquidez diferente, então no banco digital ele vai estar sempre disponível, o Tesouro Direto vai ter uma liquidez um pouquinho diferente, mas isso também vai te ajudar a ter
uma certa segurança a mais nas tuas reservas, tá? Beleza, vamos lá então para as 4 opções que eu trouxe aqui. E isso não é uma recomendação, vocês podem estudar e encontrar outras opções diferentes que possam se encaixar no perfil de vocês, certo? Mas eu trouxe aqui 4 opções então para mostrar onde vocês podem estar alocando ali os recursos de vocês de reserva de emergência, certo? Uma delas é a poupança. E aí desde agora tu deve estar pensando, cara, mas a poupança ela perde para inflação, eu vou perder meu dinheiro. Sim, a poupança ela não é lá uma grande opção, não é, na minha opinião, não é uma das melhores, mas tem gente que prefere a poupança, acha que é um local seguro e tem já um costume de usar. Então, bom, trazendo aqui a poupança, como vocês podem ver aqui, eu trouxe um gráfico dos últimos anos da poupança, certo? E a gente pode ver aqui então que muitas vezes ela fica ou muito próxima da inflação, ou seja, ela mal rende o que a inflação deprecia ali do valor do teu dinheiro, e algumas vezes ela inclusive tem uma rentabilidade negativa, ou seja, ela perde. E aqui, por exemplo, em 2021 ela perdeu bastante para a inflação, certo? A poupança ali, ela teve uma rentabilidade não muito boa, mas isso vai depender da tua preferência. Se tu tiver se sentindo, se tu tiver um costume ali de usar a poupança, se tu se sentir bem com isso, tu pode escolher essa opção, não tem problema nenhum. Vai ser um local seguro para te colocar o teu dinheiro e tu vai poder sacar ele com uma liquidez muito boa pro teu dia a dia, certo? Então, a segunda opção agora que eu trago para vocês são os bancos digitais. Ok. E, bom, os bancos digitais, provavelmente tu que está assistindo esse vídeo tem uma conta no banco digital, ou se tu não tem, é possível até que o teu banco, o teu bancão ali, o teu Bradesco, o teu Banco do Brasil, já tenha uma rentabilidade com o dinheiro em conta, certo? Mas algo muito interessante que esses bancos trazem é o dinheiro que está na tua conta corrente, ele rende, certo? Então, eu, por exemplo, eu uso o Nubank e o dinheiro que está lá no meu Nubank, ele rende 100% do CDI, que é uma taxa ali atrelada à Selic, que o governo define, certo? Então, ele está ali sempre rendendo 100% do CDI, o que quer dizer que ele não vai perder para a inflação, porque o Banco Central normalmente ele define a Selic ali acima da inflação, certo? Então, aqui tem várias opções diferentes, tem o C6, o PicPay, Banco Original, Mercado Pago, Bits, 99Pay, Nubank. Tem também o IT, que é o banco do Itaú, enfim. No mercado tem zilhões de bancos digitais. Tu pode, caso tu não use ainda, tu pode estar pesquisando aí para ver se tu gosta, se isso se encaixa no teu perfil e se tu quer alocar o teu dinheiro nesses bancos numa reserva de emergência, certo? Então, bancos digitais são uma opção interessante para ter o dinheiro sempre na mão também. Beleza. A terceira opção, então, Tesouro Selic. O Tesouro Selic, vocês podem estar vindo aqui no site do tesourodireto.com.br. O Tesouro Selic ele pertence ao governo. É como se fosse um título do governo onde tu empresta o teu dinheiro para o governo e ele te devolve aquele dinheiro com uma rentabilidade, certo? Então, o Tesouro Selic ele tem algumas opções diferentes. Ele tem o Tesouro Pré-fixado, que vai render no momento em que tu compra algo já definido. O Tesouro IPCA+, que vai render o IPCA e mais um valor definido também, e o Tesouro Selic, certo? Esses dois aqui, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA, eles não são boas opções para reserva de emergência, porque eles podem se desvalorizar. Ou seja, tu colocando teu dinheiro aqui, tu pode perder para a inflação e inclusive perder um pedaço do valor que tu inicialmente colocou aqui, certo? Isso é a chamada marcação a mercado, que eu vou estar explicando num outro vídeo posteriormente. Mas é por isso que eles não são boas opções. Então, o Tesouro Selic, sim, ele é uma opção interessante, porque ele vai sempre render uma taxa fixa e mais uma merrequinha ali, certo? Sobre a taxa Selic, ela é uma taxa definida pelo governo que normalmente segue a inflação e segue, às vezes, inclusive acima da inflação. Então, por exemplo, aqui um exemplo interessante aqui da série histórica da Selic, que vem desde 2015, vocês podem ver. Quando o Brasil estava na crise ali de 2015, a Selic chegou a quase 15%, depois desceu, chegou a 2%, agora chegou ali a 13,75% de novo. Então, isso vai variando de acordo com a situação do país, mas o importante dizer é que
tu basicamente não vai perder por inflação colocando teu dinheiro atrelado à Selic, certo? Então a Selic vem aí com uma opção bem interessante também para tu estar alocando teu dinheiro numa reserva de emergência. É importante ressaltar que a Selic, ela tem alguns detalhes interessantes na hora do resgate, certo? Então, se tu fizer o teu resgate ali até o meio-dia, ele cai no mesmo dia. Se tu fizer o teu resgate após o meio-dia, então ele vai cair só no próximo dia útil, certo? Então, isso é um problema que o Tesouro Selic tem aí nessa liquidez, certo? Ele vai cair no próximo dia útil. Então, é interessante que se tu colocar o teu dinheiro aqui no Tesouro Selic, tu tenha uma diversificação, tu tem ali um pedaço da tua reserva de emergência em outros locais como uma poupança ou uma conta ali de um banco digital para que tu possa sacar isso com mais liquidez, tá? Então agora trazendo a quarta e última opção aqui dos locais onde tu pode alocar a tua reserva de emergência. Tu pode então escolher um CDB com liquidez diária, certo? Que é o CDB? O CDB normalmente tu vai encontrar lá nos seus corretores de investimento, às vezes até lá no teu bancão, um CDB para que tu possa colocar o teu dinheiro, certo? Então, o importante é que tu escolha um CDB com liquidez diária, para que assim que ele sacar, ele caia na tua conta. E o que é o CDB? O CDB ele é um certificado de depósito bancário, então ele é um título emitido por algum banco que o banco usa isso para conseguir dinheiro e ele te paga uma taxa no fim, certo? Ou no momento em que tu sacar, então ele vai estar te devolvendo uma rentabilidade ali. É interessante que tu ache um CDB que renda ou pelo menos 100% do CDI ou mais, certo? Então, um CDB que fica abaixo disso em relação ao CDI é meio ruim, porque ele pode perder para a inflação, certo? E é importante ressaltar também alguns pontos no CDB que são a questão de imposto de renda, certo? Quando tu saca, ou melhor, quando tu pega o teu dinheiro de volta que estava investido no CDB, vai ter uma cobrança de imposto de renda em cima do valor que ele rendeu, certo? Então, se tu colocou mil reais inicialmente, e ele rendeu 200, tu teria 1.200 no final. Mas o governo vai dar uma mordida ali, e essa mordida ela vai depender de quanto tempo o teu dinheiro ficou naquele CDB, certo? Então nós temos uma variação aqui em relação ao tempo que o teu dinheiro ficou alocado. Se ele ficou alocado até 180 dias, o governo vai te cobrar ali 22,5%. De 180 a 360 dias, 20%. De 360 a 720 dias, 17,5%. E a partir de 720 dias, 15%. Então, quanto mais tempo tu deixar o teu dinheiro naquele CDB sem sacar, melhor para ti. Tu vai ter uma rentabilidade melhor ali, mas como é uma reserva de emergência, tu pode nesse tempo não ter nenhuma emergência e para ti não vai fazer muita diferença essa questão aqui do imposto de renda, certo? Então, o que eu tinha para trazer aqui sobre a reserva de emergência é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar então o link de todas as matérias que eu mostrei aqui para vocês na descrição do vídeo, certo? Se vocês estão conhecendo o canal agora, deixem o seu like, se inscrevam para ajudar no crescimento do canal, isso é muito importante, ainda mais agora que eu tô no início, então se inscrevam, deixem seu like. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e um abraço. Tchau, tchau.